Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast. Hoje a gente tem um tema um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Falaremos sobre o luto e eu quero desde já pedir para que você que não está inscrito, se inscreva no nosso canal, envie esse conteúdo para mais alguém, compartilhe isso onde você puder e vem com a gente para esse bate-papo com as meninas que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Estou aqui com a Adriana, estou aqui com a Eugênia, com a Anne. São consteladoras, são mediadoras, são supervisoras, são do time do Centro de Mediadores e a gente tem esse desafio de promover uma reflexão sobre esse tema que ninguém vai escapar dele, né, meninas? A gente vai passar pelo luto e pessoas passarão pelo luto um dia acerca da nossa despedida, né? É interessante a gente parar para pensar que é a certeza que todos nós temos. Um dia a gente vai se despedir, né? Então, o que a gente pode falar a título de introdução? Então, sejam bem-vindas e suas contribuições iniciais. Hoje, diferente, como você falou, diferente do que nós estamos acostumados a apresentar, é um tema mais sério. Vão ter comentários de filmes, como nós sempre fazemos, mas mais focados nessa visão sistêmica do luto. Do tratamento do luto, do como cada um encara o luto, das fases do luto. E que é um tema teoricamente pesado, mas que a gente também procura trazer leveza. Ok. Leveza, naturalidade. Né? Como ele disse, é uma coisa que ninguém está livre de passar, né? Todo Não mundo tem tá como. na fila, né? Então não sabemos a data. A ordem. A ordem. Como diz o Raul. É isso. Anne? Então, nós hoje trouxemos um filme que ele é de 2016. 2016. Né? Ele tem muitos atores famosos. É um filme que eu indico a todos assistirem. Eu já tinha assistido ele há muito tempo atrás. Eu sou uma pessoa muito emotiva com o filme, né? E ela chorou bastante. Então, eu choro, eu me emociono. E quando eu fui rever o filme, eu revi com a Adriana, eu também chorei e me emocionei, que é o Beleza Oculta, com o Will Smith, a Kate Winslet e outros atores muito famosos, que agora não dá para eu lembrar o nome. Né? E o filme todo, ele traz essa perspectiva do luto, né? O personagem principal, que é o Will Smith, ele se chama Howard. E desde o início do filme até o final, é o processo de luto dele. E ele inicia o filme com uma pergunta. Ele tem uma empresa de marketing, e ele faz toda essa questão da empresa do marketing, e tem os primeiros minutos do filme, ele ainda não está em luto. Mas ele traz uma reflexão. Eu vou trazer uma coisa, não é só o luto dele. Sim. É a vivência do luto, uma visão dele, e eu acho mais uma visão das pessoas que convivem com ele, em lidar com aquele luto e auxiliar naquele luto. Você sabe que você falou isso, eu coloquei também os personagens principais e o que foi impactante para eles nessa experiência. Porque, como o próprio nome do nosso tema de hoje, e como tudo que a gente percebe é sistêmico, né? Tudo é sistêmico. Mas ele traz o início do filme já com uma pergunta, uma provocação muito interessante e muito importante, que é: qual é o seu porquê? Ele traz essa pergunta para uma reunião de equipe, e é importante, né, até a gente perguntar para a gente mesmo, né, quais são os nossos porquês. E ele fala, por que você acorda, por que você vive, por que você come, os porquês simples, para você dar um significado a tudo que você faz. Então ele começa com essa provocação e depois ele começa com os porquês, do mais simples ao mais elaborado. Sim. Essa ideia dos porquês tem a ver com a ideia do Viktor Frankl, que ele fala muito do porquê. Dos 5 porquês, né? Ele fala, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Faz muito sentido. Quem tem um porquê bem definido enfrenta qualquer como. Como vai acontecer, o que eu vou enfrentar. Se eu tenho um porquê definido, eu vou passar por isso. E isso tem muito a ver com isso que você falou, tem muito a ver com a visão do luto que a gente quer trazer hoje. E o Viktor foi alguém que viu a morte de perto e experimentou esse luto, né, também. A título de introdução também,
Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito dentro desse tema. A Bíblia é um livro que fala sobre vida e morte. E Eclesiastes é um livro escrito pelo homem que é considerado o mais sábio que já pisou nessa terra, que é Salomão. E ele escreve no capítulo 7: melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Não sei se vocês conhecem essa passagem. Não. Olha que sabedoria. Porque geralmente em uma casa onde há festas, a gente está curtindo, se divertindo, rindo. E na casa onde há luto, a gente está refletindo e pensando no nosso porquê. Pensando na nossa vida. Pensando nessa certeza da não existência em algum momento. Melhor é ir onde há luto. Olha que interessante. E é justamente o motivo que traz esse tema. Trazendo essa experiência de pensar no que está por vir e trazer a razão do porquê de viver, porque eu tenho muito isso também ultimamente, né? Independente da crença que a gente tenha, né? Se vamos voltar, se não vamos voltar, essa vida é única. Essa vida aqui é uma só. Então, a gente saber o porquê, se dedicar a alguma coisa, aprender sobre o luto que faz parte da vida em sociedade, a gente não pode negar, né? É muito importante saber. Engraçado você trazer isso, e eu vou voltar à palavra sistêmica da Anne, porque nós estávamos assistindo o filme e eu falei para ela assim, foi logo depois dessa frase, né? Eu falei: Anne, para um pouquinho aí. O que você perde no luto? E ela trouxe: a princípio é uma coisa simples, eu perco a convivência. Tá, mas o que você sente no luto? E ela falou assim: quando alguém morre, eu sinto que essa vida é única. Eu penso que essa vida é única. Você que ela é isso. finita. A gente lembra da finitude, né? E ela falou: em nenhum esquece, momento eu paro para pensar nisso. Só quando alguém morre. Sim. Porque a vida acaba exigindo isso, né? Nós estamos muito ocupados com o trabalho, nós estamos muito ocupados com família, nós estamos muito ocupados com estudo, e a vida exige essa celeridade nossa. Ela exige que nós estejamos prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo, mas no final das contas, qual é a qualidade de reflexão que você está colocando em cada uma dessas ações? E por isso a pergunta: qual é o seu porquê? Sim. E voltando ao filme, mostra muito isso nessa reunião, que ele é muito dinâmico, e ele tá trabalhando excessivamente até que ele perde a filha. E aí tudo para. E é como se o tempo parasse para ele. Né? E aí a gente falando das fases, é um momento que a gente vê muito forte, né? As fases vindo nele, né? Porque a Anne falou ali no elevador, a gente falando sobre as fases, que ele passa por todas, né? Que você trouxe. E aí você falou assim: pra mim a depressão, ele tá o filme inteiro. E eu falei: pra mim também. Porque por mais que ele passe pelas fases, a fase da depressão é uma coisa que vai do início ao fim do filme. Uma coisa e que no final é meio que ele tentando sair, né? Passando para aceitação. Uma coisa que a gente conversou, eu estava falando até com ele antes, é que essas fases do luto eu não vejo como uma linear, primeira né? fase, segunda fase, terceira fase. Ela não tem uma ordem, ela pode ocorrer tudo ao mesmo tempo. Eu posso acordar de manhã na aceitação, acabar na depressão, ter uma negação no meio do dia, mas que são necessárias viver. Sim. Né? Então, assim, fala das fases do luto, mas não você falou linear, mas eu gostei mais da palavra do Willy, que é cronológica. Não é uma depois da outra. Agora eu estou entrando na segunda fase, agora eu estou entrando na terceira fase. Podemos viver todas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, invertida, de várias formas. E a título, assim, para o pessoal que está assistindo, né? A gente pode falar um pouquinho de cada uma, né? Em vez de ficar falando assim, até porque, né? nós falamos de 5 fases, de não sei quais são as 5, né? Então, voltando um pouco pro filme, quando ele traz esse questionamento, né, de quais são os seus porquês, ele traz 3 embasamentos. Que tudo na vida está baseado em ansiar amor, querer tempo e temer a morte. É a reflexão que ele faz logo no início do filme. Legal. E por que isso é tão importante? Porque ele, no momento de luto dele, ele escreve cartas para cada um dessas entidades, digamos.
Não vamos dizer sentimento, porque você já disse que não é sentimento, Não. amor. Então, dessas sensações que acabam sendo personificadas, né? Isso, ele personifica. Gostei. Amor, tempo e morte. Isso. Amor, Amor, tempo, tempo e morte. morte. Então ele faz uma carta pro tempo, uma carta pro amor e uma carta pra morte. E aí, ao longo do filme, o que acontece? Como nós havíamos até concordado, ele tá na fase de depressão desde o início do filme até o final do filme. A depressão, ela é a quarta fase, se nós formos falar... Pedagogicamente falando, né? Pedagogicamente falando, ela é a quarta fase e ela se explica como sendo aquele sentimento de perda, um sofrimento profundo, isolamento e introspecção. Né? E é importante dizer também, gente, que essas fases do luto, elas foram criadas por uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross. Então, até hoje é utilizada essas 5 fases do luto. E foi ela que personificou. As definições de 5 fases. Isso, né? ela tem muitos livros que falam sobre isso, né? Então, só para quem quiser estudar um pouquinho mais, quiser procurar o trabalho dela, tem vários livros publicados nesse sentido. Então, ele tá durante todo o filme nessa fase de depressão, né? Introspecção, isolamento e tá se perdendo a empresa. A empresa tá sendo perdida porque ele é o ativo da empresa. E como ele não tá presente, não está ativo, não está participando, as ações estão se perdendo. Lá eles trabalham essas empresas muito com acionistas, né, com conselho. Então, eles estão querendo vender essa empresa para não cair na falência. E ele tem 3 amigos que participam com ele, né, que é a Claire, o Simon e o Wilt. E eles estão tentando conversar com ele porque ele tem 60% das ações, então ele tem poder de decisão. Né? A maioria. Então, ele que tem que decidir. E ele não tem ali a capacidade de decidir, porque ele está negando o tempo todo. Então, você vê a fase da negação no filme quando ele não fala da filha. Ele não fala da filha de jeito nenhum, né? Que faleceu. Não fala o nome dela, não fala o que aconteceu com ela, ele só nega. Ele foge do convívio social, Ele porque ele para de ir para a empresa, fica só Exatamente. em casa, E a isolado. negação é justamente o mecanismo de defesa, o fugir do convívio social. Né? Então, quando ele se sai, ele vai fisicamente para a empresa, mas ele não está ativamente ali. Sabe a presença, né? A presença de qualidade, a presença viva ali, ele não participa. Então, os amigos dele decidem contratar 3 atores para cada um representar o tempo, a morte e o amor. É uma forma de ajuda também, né? Eles, além disso, mostram no filme a preocupação que eles têm dele. Eles chamam de intervenção, né? Intervenção. Intervention, né? Mas você vê como isso reverte. Porque primeiro, eles tentam provar que ele está louco. Então, nós queremos afastá-lo porque ele está louco. Para assim eles poderem decidir vender a empresa. Venda. E aí eles falam assim, mas como é que a gente vai provar que ele está louco? Ele faz cartas para o amor. Ele faz cartas para o tempo. E aí vem essa ideia de contratar pessoas para personificar essas... entidades, eu chamaria entidades, sentimentos. Eu vou deixar sentimento mesmo que tem tempo, né? Eu acho que sensação, enfim, né? Que esses destinatários da carta, tá bom assim? Tá. Conversem com ele, porque ele só tem o movimento de ida. Eu escrevo para a morte, eu escrevo para o amor, eu escrevo para o tempo, mas eu não tenho retorno deles. Então, é aquela coisa, eu estou desabafando, eu estou colocando para fora, mas eu não tenho o retorno. Então, eles contratam 3 atores para conversar com ele, para trazer ele para o presente. Então, por isso que eu falei, é um filme das pessoas também que auxiliam naquele processo. Sim. E quanto isso é um ato de amor, porque amor é ação, e quanto isso é um ato de amor. Você também estar com o outro nesse momento que é um momento... de reflexão, de introspecção. Difícil, né?
Desafiador, eu colocaria também. Desafiador. Porque eu falo que eu tenho eu estava conversando com a Aninha, eu falei, eu tenho uma visão muito particular do luto. Eu não sofri muito com isso na minha vida, mas o luto mais significativo para mim foi da minha avó, mas para mim não foi um sofrimento, porque eu sabia das condições e a minha sensação foi de liberação para ela. Sim. Entendeu? Então, cada pessoa vive o luto de um jeito, né? Então, ele estava vivendo desse jeito. Como é um assunto, assim, muito delicado, né? Eu procurei alguns artigos para poder ter um embasamento, né, do que falar. E num desses artigos que eu li, ele fala que o luto, ele é muito individual. Ele é muito próprio de cada um. E vai depender de N questões. Inclusive, de como a sociedade que aquela pessoa está incluída vê o luto. Com certeza. Né? Depende muito de como aquela comunidade que ele está inserido, é sistêmico, então, né? Compreende o luto. Cultural. Exatamente. Porque tem culturas que entendem o luto de forma muito diferente da nossa, do brasileiro. Né? Em alguns lugares dos Estados Unidos, eles celebram o velório, né? Sim. Então, assim, nos Estados Unidos é comum, você vai até a casa da pessoa, você leva um prato, eles se reúnem para celebrar a vida da pessoa. Sim. Né? Então, eles não têm o velório como é feito, por exemplo, aqui no Brasil. E a ideia em uma das culturas americanas, né, é reunir para contar boas histórias daquela risadas pessoa. naquele Exatamente. momento. E eles se reúnem, e às vezes tem muitos filmes que mostram isso, né? Eles se reúnem de uma forma não triste. Sim. Não vou dizer alegre, mas vou dizer não triste. Né? A gente olha com a nossa cultura, né? E é estranho quando a gente vê algum filme, as pessoas estão reunidas, comendo, rindo, e aí passa um cara e fala, caramba, essa comida tá ruim hoje, né? E caramba, que insensível, né? Mas é próprio deles, né? Eugênia, como é que você definiria luto? Teu conceito de luto? Nossa. Conceito é difícil, Conceito né? é difícil. Eu posso falar da experiência, né? Um pouco Pode falar sobre... do seu jeito. Do meu jeitinho, né? Olha, pra mim o luto é uma forma também de perceber a finitude, mas eu ainda me apego muito à sensação do Brasil, assim, né? Da nossa cultura daqui, de lembrar daquela pessoa, de sofrer pela não companhia dela, de sentir muita falta. Então, o meu luto, ele tá muito ligado à saudade, né? De lembrar aquela pessoa e sentir falta mesmo, né? Eu tive poucas experiências também, então o luto para mim tá muito ligado ao meu avô, que morou com a gente durante muitos anos e foi meu companheiro de várias coisas. Então, hoje, ele faleceu em 2013, então só hoje é que eu consigo lembrar com uma saudade um pouco mais tranquila. Mas até então era lembrar e chorar. Era muita dor. Era muita dor, era caramba, eu tô vivendo tal coisa, eu não posso compartilhar com ele, né? Na pandemia, muita coisa que eu vivia, eu ficava, nossa, eu queria ele aqui pra falar comigo, né? Então, o luto pra mim tem muito a ver com saudades. Sim. Anne teve muitas experiências pessoais com o luto, Anne? De forma mais indireta. Eu tive uma que foi mais impactante na época do meu ensino médio, terceiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano. Um colega simplesmente teve um infarto fulminante no ponto de ônibus, um rapaz de 18 anos. Então, foi muito impactante porque é aquele tipo de perda que nós não estávamos preparados, que faz a gente pensar, né? Ué, por quê? Qual que é o sentido? Não era uma pessoa que não mexia com droga, uma pessoa que não mexia com nada errado, era um aluno muito estudioso, era aquele aluno que todo mundo falava, ele vai passar no UNB, sabe? Então foi um impacto assim muito grande, chorei horrores. Foi a única vez que eu fui ao enterro e chorei horrores. Não lembro. A única vez que você foi ao enterro? A única vez que eu fui ao enterro, e confesso a vocês que eu não tenho vontade de ir no enterro nunca mais na minha vida, porque eu sinto muito, sabe? Eu sou meio fechadinha, né, gente? Mas é porque eu sou muito emotiva, que se você deixa, me transborda muito a emoção. Então, para mim, não deu aquele encerramento. Para muitas pessoas, participar desses ritos
ajudam a trazer um encerramento. Para mim, foi mais... Não vi objetivo, sabe? Que a pessoa se perdeu ali, tinha outras formas de celebrar, né? Que não essa dor que é muito própria do brasileiro, né? Colocar a dor como a parte principal do luto, né? Só que de forma indireta, eu moro com a minha avó. Né? Quem ainda não sabe, né? Cada vez a gente conta um pouquinho da nossa vida. Você já contou isso. Já contou de vovó. Então, eu moro... É impossível não falar de vovó. Eu moro com a minha avó. A vovó tem 82 anos. Eu moro com ela desde os meus 18. Já faz mais de 10 anos que eu moro com a minha avó. E somos só nós duas. Né? Mas é casa de vó. Sempre tem gente, né? Mas no final das contas, no final do dia, somos só nós duas. Então, a vovó tem 82 anos. Os amigos dela, né? Os companheirinhos dela, tios que eu não conheço profundamente, que são de outros estados. Então, eu acabo vivendo muito luto pela minha avó, sabe? E aí, eu acabo aprendendo com ela, né? Eu aprendi com ela como lidar com o luto. Então, a minha percepção do luto é mais a percepção dela, porque é o que eu vivo. E a gente tem passado por muitos lutos de uns anos pra cá. Por conta da idade, né, gente? Das pessoas, de ter mais idade, de ter alguma doença, né? Eu tenho uma tia que ela tem 92 anos. Aí ela fala, minha vida social agora está limitada. Na velório e enterro. Porque antes o que eu fazia de festa, agora é isso que eu vivo. Por conta da idade. Exato. E a gente tem que levar isso na naturalidade. Porque o natural... são os pais, depois os filhos, né? Os mais velhos, depois os mais novos. Por isso que a Anne fala, quando um rapaz de segundo grau tem um infarto fulminante, é mais chocante. O natural a gente cresce, a gente nasce, cresce, reproduz, faz o curso do CM e morre. Exatamente. Só pode dar uma quebra masculina. O curso do CM é aquela fase que você está se entendendo. Isso. E aí eu vou puxar para a constelação, né? Cuidado, porque concurso de constelação, especificamente, Bert só se entendeu com a mãe aos 92 anos e faleceu aos 93. Então eu falo, vamos deixar alguns B.O. para resolver depois, né? Alguns B.O. para garantir tempo de vida. Exatamente. Né? E aí a forma isso. com que a minha avó lida com o luto acaba sendo mais a minha realidade, né? A minha avó, ela se entristece, né? Ela chora, mas a minha avó, ela encara justamente como o ciclo natural da vida. Então, ela traz essa naturalização, o que não deixa de trazer a saudade, não deixa de trazer o sofrer. Sim. Mas ela faz esse sofrer em segundo plano. Ela primeiro celebra. Ela, nossa, a pessoa foi uma pessoa boa. Nossa, a pessoa fez isso de bom. Não é porque morreu que nós vamos colocar como santos, mas vamos pensar mais nos pontos positivos, no lado bom dessa pessoa. Hoje eu ouvi uma frase que foi muito engraçada e vem muito com o que você traz. Que na nossa cultura, e eu acho que dá uma sintetizada de tudo que a gente está falando sobre o porquê. Fazendo link, né? Porque o nosso porquê, geralmente, não sei se para vocês faz sentido, está sempre atrelado ao trabalho. Ao que a gente vai fazer de útil para a sociedade. E quando a tua avó vem com esse pensamento, nós temos um valor além do trabalho. Porque quando a gente vai celebrar a pessoa, é pelo que ela foi, que tipo de amigo ela foi, que tipo de pai, que tipo de mãe. A gente traz outros aspectos da vida além do trabalho, porque a gente tem que valorizar isso também. Então, o seu porquê, ele está necessariamente atrelado ao trabalho? Porque a gente vive, aí morre. E o que ficou? E não tem nenhuma lápide, assim... Faleceu fulano de tal, excelente em fazer planilhas. Não tem lápides assim. Soube mexer no Excel com excelência. Top em Excel. É um pai, é amigo, irmão. Talvez por isso que as fases do luto, ou talvez essa coisa do luto seja tão ligado à dor. A gente sempre tá querendo... pelo menos isso foi isso que veio na minha cabeça agora. Quando eu me lembro do meu avô, eu me lembro dos valores dele além do trabalho. E quando as pessoas morrem, a gente sempre pensa, será que ela queria ter feito alguma coisa que ela não fez? E aí causa essa dor em quem ficou. Porque às vezes a gente pensa, cara, eu preciso fazer o que eu não fiz. Aí é aquela pergunta que eu fiz, o que o luto
traz para você. Aham. Eu penso muito assim e eu acho, porque como eu poucas vezes, já vivi algumas vezes a questão do luto, mas não alguma coisa mais, lógico, significativa, mas eu não vou dimensionar isso. Mas o que significa o luto para você? Sabe? Que foi a pergunta que eu fiz antes. O que você perde quando a pessoa se vai? Uma passagem no filme, uma mãe perde um filho, ele está doente, ele tem 5 anos e ele faz uma malinha. Ele está no hospital e ele faz a malinha. E fala, mamãe, eu vou para casa. E ela fala assim, meu filho, quem te disse que você vai para casa? Aí ele, não, eu não vou para essa casa. Eu vou para outra casa. E aí, quem está mais preparado? Porque quem sofre o luto é quem fica. Então, o seu luto é o quê? É algo que você não fez? É algo que você se arrepende? É algo que você não pôde viver? Então, que dor é essa o luto? Porque se eu celebro a vida do outro pelo que ele fez, eu tenho que ficar triste? E eu não tô dizendo que está certo e que está errado. Mas é até que momento que esse luto meu é pelo que eu não fiz. Eu vejo muitas pessoas que sofrem, porque minha mãe morreu, eu podia ter sido um filho melhor, eu podia ter sido isso, eu podia ter feito aquilo. Mas enquanto ela estava viva, porque a vida dela, nossa, ela foi uma pessoa ótima, ela ajudou as pessoas. A vida dela, muitas vezes eu não celebro, né? E trazendo para a visão sistêmica isso que você falou do seu avô, que eu falei da minha avó, na constelação, uma coisa que a gente não tinha conversado, as tatuagens têm significado, são marcas no corpo. Você simboliza aquelas suas dores no corpo, né? E eu botei a assinatura da minha avó, que é a única tatuagem que eu tenho que eu vejo o tempo todo, pelo exemplo que ela foi. Para eu sempre lembrar o exemplo que ela foi, não a falta dela. Que é interessante a gente pensar isso aqui, quando a gente enfrenta o luto, se despede de alguém, a pessoa que já partiu, ela continua viva pra gente. Sim. É como se quem tivesse partido fôssemos nós, porque eu continuo lembrando, eu continuo sentindo o cheiro, eu ouço até vozes, às vezes, no começo do luto. Tem gente que ouve vozes. Você vai voltar pro Ghost e aquela coisa, né? Mas a pessoa, ela não me liga mais, não me manda mensagem, ela não tá mais aqui. Ela tá bem presente pra mim, mas eu não tô mais presente pra ela. Então, de qual é o luto? É o meu luto, porque eu não tenho, né? Ou é o luto dela? Será que isso influencia na segunda fase, que seria a raiva? Porque a questão que eu queria que o Willy trouxesse, como a Anne falou, o nosso teólogo, que o Willy trouxesse. A questão do luto na Bíblia, não só pela celebração, mas a visão da passagem da pessoa. Se para nós... se nós cremos que aquela pessoa vai para um lugar melhor, até que ponto eu tenho que ficar triste por ela? Tem a frase do Bert Hellinger. Pediram para eu buscar frases sistêmicas. Pediram. Tem uma frase dele que ele diz que existe o luto arrogante, que é o luto de querer segurar. E o luto total, que ele dói, mas ele libera e possibilita coisas novas. Este luto é o luto humilde. Então, isso vem muito de encontro do que você está falando. O que você perde quando a outra pessoa que se vai. Então, seu luto está sendo um luto arrogante, porque você não está liberando essa pessoa. Ela... Gente, é porque... não é insensibilidade, é porque a gente não tem maturidade para pensar assim. Mas se a pessoa se foi, é porque ela precisava ir. Se você ficou, é porque você precisa ficar. Sabe? E aí você vai ficar prendendo a memória dessa outra pessoa. Deixa ela transcender, deixa ela passar para as próximas fases transcendentes dela, né? Do que cada um acreditar. A Anne que gosta de falar da avó, mas agora eu tô com minha avó na cabeça, tá? Minha avó faleceu aos 106 anos, né? E eu tava chegando de uma viagem para variar, tá? E aí me avisaram, eu sentei, chorei, fiz a mala e fui.
E eu não tinha ido a muitos enterros até então, né? E fui, dei um beijo nela e pedi a bênção, como eu sempre pedi a bênção da minha avó. E eu olhava para ela e falei, descansa. Porque é aquela coisa, você já viveu muita coisa. Minha avó enterrou 3 filhos. Ela já falava que estava cansada. É tempo demais. Foram 106 anos. Sabe? É muito tempo. Então, é aquela coisa assim, a gente tem que também ter isso de tá. Eu pensei de novo na constelação. Sabe quando você entrega para a mãe, essa dor é sua e eu sigo com a minha? Uhum. Tá, agora eu sigo. Você eu teve posso, o seu caminho. Né? Eu posso, né? Você teve o seu caminho, foi lindo, foi maravilhoso. Assim, né? Eu acho que é difícil uma pessoa não gostar de avó, assim, é uma coisa muito, né? Carinhosa para mim, né? Então, assim, é um exemplo lindo que eu tenho. Entendeu? Então, é aquela coisa, poxa, a melhor coisa que você me deu foi poder conviver. Eu fiz questão de todos os meus filhos levar para minha avó conhecer. E minha avó, minha filha tinha 3, 4 meses quando minha avó faleceu. Mas eu fiz questão, minha filha nascer, levar para ela conhecer. Era muito importante levar para ela conhecer. Então era aquela coisa assim, tipo, como se agora eu fiz o meu papel. Sim. Eu repito. Legal. Eu fui criado pela minha avó, né? E eu tenho muito isso. O amor de avó é muito, muito diferente. E aí eu quero... Há muito tempo eu pensava isso. Eu preciso proporcionar isso para os meus filhos. Porque eles não conhecem a avó. Aí eu consegui marcar e minha mãe vem para casa em dezembro. Meus filhos vão conhecer a avó deles. Nossa. Uma das e olha avós, que linda né? essa preparação, sabe? Sim. Porque é aquela coisa assim, independente de pai e mãe, tem aquela coisa, os pais educam e os avós estragam, né? Mas é aquela coisa assim, é um amor. E aí, trazendo pela constelação aos ascendentes, a tudo. Nós só estamos aqui porque eles passaram por aqui, porque eles vieram. Senão, nós não existiríamos. Todos nossos antepassados, vós, bisavós, não sei o quê. E eu tenho na minha casa, quando minha avó faleceu, eu tenho coisas das minhas avós, das 2 avós, né? Móveis, coisas. E eu tenho quadro. Eu fui a neta, eu tenho mais ou menos uns 100 primos, de verdade, né? Primeiro grau, segundo grau, não sei o que, tá uns 100. E eu fui a neta que ficou com os quadros dos meus bisavós. Legal. Sabe? E depois que eu quis, virou uma briga, né? Porque depois que você dá valor àquilo, todo mundo quer. Né? Mas minha tia falou, porque eu quero botar o quadro e fazer a árvore mesmo, com a foto de toda a família daqueles que vieram daqueles avós. Sabe? Então, assim... Não é viver do passado, mas nas palavras da constelação é reverenciar o passado. Sim. Honrar a nossa história, né? Vamos falar das fases, então? A gente já falou muito, acho que já deu para contextualizar bem, né? O luto é quando a gente sofre uma perda de alguém, de uma situação, de um emprego, tantas coisas podem de provocar. Um relacionamento, aí a parte que a Maria Eugênia falou que ela E aí vamos falar das fases, então? Quem pode começar aí falando da primeira fase, didaticamente, a Anne né? trouxe bastante a negação, né? Não cronologicamente falando, mas depois nós temos a raiva, né? Que é quando a gente se revolta com aquela dor e questiona, muitas pessoas questionam a existência de Deus e tudo, porque estou passando por isso... né? Depois a barganha. E essa raiva eu posso me manifestar com os outros. Sim. Não só comigo, né? Não. A raiva eu consigo expressar, eu consigo colocar para fora. Muita gente não administrando bem, ofende, briga. E a gente tem que entender também que... Aí eu vou pela parte dos amigos, de compreender que ele está passando por aquilo e eu não tenho que levar para o pessoal nem para alguma coisa. É uma dor que ele está sentindo que deve ser respeitada. Sim. E entender, às vezes, que a raiva, quando a pessoa se manifesta com raiva para você, que aquilo é importante ele passar, é difícil para outra pessoa receber aquela raiva. Sim. E aí, para quem for querer assistir o filme e quiser identificar, no Beleza Oculta, o momento da raiva é quando ele resolve responder as personificações da morte, tempo e amor, né?
Ele enfrenta, né? Ele enfrenta cada um deles. Porque eles vão ao encontro dele em 2 momentos. O primeiro momento ele fica, ué, quem são vocês? O que tá acontecendo? E no segundo momento, os amigos falam pra ele, né? Conversa com eles. Não, a terapeuta, ele vai numa terapia comunitária, né? De pessoas que vivenciam luto. E ela fala, então, responde eles, conversa com eles de volta, já que eles estão aparecendo pra você, né? E aí, nesse momento, ele libera a raiva dele pro tempo, pro amor e pra morte. E é muito interessante porque ele fala do que tá preso no coração dele, né? Então, a raiva, ela é um momento de liberação. Necessária. Muito necessária. Porque o que acontece? Na psicologia, né? Deixa eu colar. Eu fiz a minha pesquisa, tem que dar uma colada, né? O luto, ele é recebido no nosso cérebro na mesma área da dor. Então, por isso que é compreensível, por isso que a gente relaciona o luto com a dor, porque é a mesma área do cérebro que é ativada. E aí, falando da psicologia, o que a gente precisa fazer para nos sentirmos melhor? Que é um pouco do nosso assunto também, né? Primeiro de tudo, admitir que estamos passando por aquilo. Admitir que aquilo é real, admitir que aquilo está acontecendo. E, a partir disso, fazer referências boas àquela pessoa que partiu. Então, quando a gente fala, né, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm aquele momento de celebração, muitas vezes a gente vê, né, que eles colocam no testamento, não, quero ver todo mundo chorando, quero uma festa. A Adriana falou pra mim que ela quer uma festa. Eu posso dizer até que é um cantor que vai participar dessa festa, já que eu sou mais já que eu sou mais velha que ele pode participar, vocês podem começar a fazer a vaquinha. Então, é terapêutico, inclusive, faz parte do processo de cura, podemos dizer, é fazer referências boas dessa pessoa, né? Lembrar de todas as coisas que foram boas, que foram vividas com essa pessoa, para poder ir entrando em uma das fases. A gente já falou, né? Da negação, da raiva. Eu vou dar uma pulada aqui, você me permite, Maria? Lógico. Que ela falou essa parte do celebrar e do sentir. As pessoas às vezes não entendem. E outro dia perguntaram para mim assim, você é muito alegre. Você é depressiva? E aí eu fui procurar isso. Porque uma das características da depressão às vezes é excesso de alegria, excesso de brincadeira, porque é uma fuga. Uma máscara. Então, entender que a pessoa pode estar se manifestando com alegria porque ela está em depressão. E aí, como nós falamos que uma fase não é separada da outra, ela está em negação, está com a depressão e ela se manifesta. Poxa, mas você está muito felizinho porque morreu, né? Sabe, tipo aquela esposa que está feliz que o marido morreu? Né? Está muito felizinha. Não, não é. Ela está numa negação. E pode estar num estado de depressão que as pessoas veem de outra forma. Sim. E aí, no que a Anne falou, né? no que a Anne falou do filme, da conversa, eu achei tão bonito o que os amigos fizeram, porque eles, inclusive, combinaram como seria feito e participaram da encenação. Porque quando o amor estiver conversando comigo, na verdade foi a morte estiver conversando comigo, mas a morte virou e falou assim, aqui ia representar a morte, né? Vocês vão me ver ou só ele vai me ver? E eles bolam toda uma estratégia como se as pessoas não estivessem vendo, como só ele estivesse naquele momento dele. Então eu te respeito tanto que esse é o seu momento. E eu também participo. Estou do seu lado, qualquer problema, mas eu também participo do seu momento. Legal. Né? Vou rever esse filme. Tem tempo que eu vi. Tem tempo já. Ele é antigo, né? 2016. Legal. Né? Então, a negação, a gente não quer acreditar que aquilo aconteceu. E fica pensando, né? E depois vem a raiva quando a gente vai percebendo que de fato está acontecendo. Depois tem a barganha. Barganha. O que é barganha? Eu acho muito interessante essa barganha, porque a nossa barganha no luto é sempre com Deus, né? Como se a gente tivesse poder de barganhar com Ele. Né? Pera que é verdade. Tem até uma pergunta. Às vezes a gente fica, mas por quê? Se eu tivesse feito tal coisa. Não, tipo, deixa eu fazer tal Deixa eu tentar fazer de novo. Vou fazer diferente. Tem um livro que o título é justamente assim, Sem Barganhas com Deus, que é do Caio Fábio. E a ideia é tipo assim, como barganhar com um ser
que não tem tudo. E que não tem barganha. que Eu vou vai trocar o que com ele? O que Ele eu tenho tem que tudo. dar? Entendeu? Então, o que eu tenho que dar nessa hora para sair disso? Se a gente pensar a barganha como barganha, é uma fase tão... Eu pensando na palavra inócua. Né? tão, tipo, não tem nada que eu possa fazer. Mas eu tento barganhar. A gente tenta. Foi a psiquiatra, né, que identificou que isso existe, isso acontece, né? Existe. Então, poxa, aconteceu algo com um parente meu que eu amo tanto. E eu falo, Deus, me leva no lugar dele. Na hora eu falo. É exatamente a troca que o Howard do filme tenta fazer. Aham. Porque é a filha. Ele Porque pede pra quando ir é no uma lugar pessoa dela, mais né? velha, a gente até tenta compreender. compreensão é Mas quando é uma maior. pessoa mais nova, um filho, não sei o quê, você não entende por que aquilo aconteceu, Sim. né? Então, aí tem eu vejo essa barganha mais intensa. E é interessante olhar para as fases e pensar assim, você vai tentar oferecer algum tipo de consolo para alguém que está enfrentando o luto. Aí você chega na casa da pessoa, ela tá com muita raiva, aí falando, me leva no lugar dele. Você vai lá tentar acalmar a pessoa, conversar alguma coisa, mas se a gente olhar para as fases, tá dentro de uma fase. Tá dentro onde de uma fase, a ele gente tem que preferia ir. respeitar, E aí, né? isso. Aí eu vou botar tudo no sistêmico e vou para mediação agora. A única coisa que você pode oferecer é a presença Presença. e a Apoio. escuta. A escuta. E Porque isso é tão nada importante. vai fazer consolar. E ele Isso é tão precisa passar. importante porque, diferente de vocês, eu já fui a inúmeros enterros. Inúmeros. Por estar em igreja, por estar envolvido nisso. Então, batizado, aniversário, enterro, isso às vezes já fui no mesmo dia. Saí do aniversário e pro enterro. Fui em inúmeros. E minha experiência me diz o seguinte: não há palavras. Não. Você só precisa estar lá. Só presença. Só precisa estar Só lá. presença. Às vezes a pessoa só precisa te ver e pronto. E um Saber que abraço. você foi ali, um abraço. Um abraço. É E verdade. aí você vê o velório, sistema brasileiro, que as pessoas vão ao velório. Eu fui em alguns mais por causa dos meus pais, né? E fui de uma mãe de um colega e meu pai fala assim, mas por que você foi? Eu falei, porque eu tenho que garantir gente no seu, né? Porque... Não, mas é porque é aquela coisa, eu respeito o pai do meu amigo do mesmo jeito que aquele meu amigo vai respeitar na minha hora, entendeu? Então a gente tem que pensar também no outro. Eu não tô indo... já me questionaram, meu tio faleceu, mas o que você vai fazer lá? Você não vai poder fazer nada. Ele já faleceu. Aí eu falei, eu posso lavar uma louça para minha tia. Eu posso simplesmente pegar uma água para ela. Eu não posso fazer nada. Por ele, eu não posso fazer mais nada. Mas por quem ficou... Mas por quem fica, eu vou por quem fica. Cara, isso é tão Exatamente. importante. E faz muito sentido. Isso é importante demais. Eu fui a um enterro do avô de uma pessoa que eu havia acabado de conhecer praticamente. A pessoa estava enfrentando um problema, pediu alguns conselhos e era a terceira vez que eu conversava com a pessoa. A gente estava formando um relacionamento, aconselhando ela, confiando em mim para uma situação X na vida dela. Nesse meio tempo, ela perdeu o avô. E essa pessoa me ligou. Você iria no enterro? Aí eu falei, claro, vou aparecer lá. Chegando lá, tinha ele e mais 3 pessoas apenas no enterro. Então, o quanto foi importante essa minha presença nesse enterro específico. Então, a gente precisa pensar um pouco além. O quanto é importante para essa pessoa que ficou a minha presença. Não gosto, não sei o que dizer, mas estarei lá. Mas não precisa dizer nada. Sim. E o quanto isso é importante para você. Porque é aquela coisa, na hora da sua dor, você também quer as pessoas Sim. que você ama perto Sim. de você. Sabe? As que você ama, as que você não ama tanto, as que você conhece. Você quer aquelas pessoas, não porque o seu pai, o seu tio, aquela pessoa foi embora. Porque você é importante. Porque, como eu falei antes, para mim, a opinião minha, luta é de quem fica. Sim. Eu não vou poder fugir da piada, Willy, me desculpa. É que nem aquela coisa assim, viúva é quem fica. Sim. Tá? Sim. Então, é aquela coisa assim, luta de quem fica. Entendeu? Então, você... Não, eu venho por você. Às vezes eu nem conheço. Nem conheceu a pessoa que partiu. A né? pessoa que partiu. Mas eu vou pelo que E fica. é importante ir por quem fica, porque se a gente está falando da fase da depressão, tem pessoas que ficam na fase da depressão pro resto da vida. Sim. Que também Que não- não é problema. Não, tudo bem, mas
ter Eu vejo alguém como um que... problema já. Sabe Assim, por que mas não? tem alguém Se que você faça alguma identifica. coisa por ela. Se você tem alguém que te ajude a passar por Sim. essa fase, fica menos desafiador. Sabe por que não? Se você identifica que você está na depressão e busca ajuda, não tem o problema em reconhecer. Quando eu reconheço, eu trato e enfrento. Não, reconhecimento ok. É isso que eu estou dizendo. a Não é um permanência. problema em si. Sim, Desde a hora que eu reconheço como Isso. luto. Eu estou vivendo o luto. sim. Reconheço e enfrento. Então, eu vejo a depressão muito com isso. Eu tenho, porque a depressão já foi diagnosticada como doença, eu tenho essa doença, o que eu vou fazer? Eu vou me tratar, eu vou me cuidar. Uhum. Entendeu? Então, é o reconhecimento. Eu acho que de tudo, o reconhecimento é essencial para aquela outra parte, o que você faz, né? E em todas as pesquisas que eu fui fazendo sobre o luto, o que eu achei interessante é que todas elas tratam o luto como um processo. Uhum. Não é um momento, é um processo. É. Porque o tempo que ele pode durar é diferente para cada um. Sim, com certeza. É individual, é muito próprio de cada um. Né? Porque quando eu não entendo o que é um problema e que é um processo e que eu quero a cura, eu vou para outra fase que é da aceitação. Quando eu entendo. Quando eu entendo e aceito. Tá. Quando eu entendo. Aceitação, Isso. aceito, vamos tirar. Tá. Quando eu entendo, procuro o tratamento do processo, eu começo a aceitar. E aí eu consigo conviver. Uhum. Porque, gente, é aquela coisa, não volta, não tem como ter de volta, eu preciso conviver. É por isso que quando eu trouxe assim, quando eu lembro do meu avô estar menos difícil, é justamente por aceitar que não tem mais como, e a nossa vida continua, Sim. né? Cadê o meu porquê? Né? Vou ter que ir atrás do como, né? Uhum. É isso que você falou. Porque às vezes A gente tem que sensação- continuar a viver, né? A natureza, ela vai continuar, o universo continua, a noite vira dia, o dia vira noite, é isso. A gente tem que criar desaba, forças. Mas o mundo continua. E a gente tem que criar forças para seguir. E nisso que a Anne falou do processo, aí que eu queria trazer outra coisa que a gente conversou hoje. Como é o processo de luto, a preparação do luto, a preparação da despedida. Uhum. Uma coisa recente que foi o falecimento da Rainha da Inglaterra, né? E todo aquele protocolo que foi feito para o enterro da rainha. E que às vezes, comentários, enterra, não sei o quê, né? Não, existe um processo, e aí ali é uma coisa mais protocolar, é uma coisa mais e eu vejo também de fases da preparação para honrar aquela pessoa que esteve viva em todos os protocolos sociais, familiares, de importância. Então, assim, foram 10 dias de preparação para o enterro, e cada dia tinha um significado, né? E como a gente conversou antes, a rainha deixou tudo preparado, porque, né? Um outro nível de pessoa, né? Tem as pessoas e a rainha, né? Então, assim, uma coisa que a gente falou, na preparação da rainha tinha até a questão do hino da Inglaterra, que é Deus salve a rainha. A rainha ficou quantos anos no trono? 70 e poucos. 76? Não sei exatamente, mas Né? foram muitos. por aí. Muito. Então, assim, o próprio hino é Deus salve a rainha. Não temos mais a rainha. Então, um dos itens da preparação pós-falecimento da rainha era rever o hino de um país. E você vê que esse tempo de preparação é importante para toda a nação, porque a nação inteira está em luto. Então, É uma um processo... nação em luto, exatamente, né? uma nação em luto. Então, é um processo para até colaborar a digestão desse momento para uma nação inteira. Sim. Porque eles vão ter que lidar com o rei agora, né? Então tem que passar por esse processo para aceitar quem vai vir depois também, né? Pra ir pra aceitação e vida que segue. E né? vida Exatamente. que segue. É interessante a gente pensar que é muito natural o luto, né? Isso vai acontecer, essas fases serão percebidas, e eu sempre gosto de trazer alguma reflexão de acordo com alguma passagem bíblica. E no livro de João, o evangelista João, ele descreve um momento quando Lázaro falece. Uhum. Lázaro faleceu e avisaram Jesus que era amigo do Lázaro. Jesus, dentro da concepção do cristianismo, é um Deus homem.
Jesus é divino. Jesus se direciona para a casa onde Lázaro morava e Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia, e aí lendo a história, Jesus ressuscita Lázaro. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, mas ele vive o luto. O menor versículo da Bíblia é João 11:35, se eu não me engano, que diz: Jesus chorou. Viveu o luto. Está ali o homem Deus, que sabe que vai ressuscitar um amigo, chorando. Mas como é necessário viver o luto. Como é necessário, isso. Essa é a mensagem. Entendeu? Tá tudo bem se você tá mergulhado e não sabe como a vida vai continuar. Isso é normal. E como você pode auxiliar aquela pessoa no luto? É simplesmente sua presença. Isso. Né? E aí, trazendo para a parte sistêmica, que a gente estava falando do povo, que eu estava contando que eu faço parte de alguns grupos de constelação, e nós vemos muito quando as pessoas sofrem hoje, pessoas que vêm que seus antecedentes vêm de outros países, vêm principalmente fugidos de guerra, e sofrem pelo luto daquele povo. E trazem isso no seu sistema. E trazem várias outras mortes no sistema, porque a gente não honra os nossos antepassados. Então, vamos botar no caso do Brasil. Aqui tiveram muitos índios, portugueses, negros, que faleceram para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, nós devemos honrar essa história. Nesse caso da constelação que eu participei, né, essa última, eram pessoas fugidas da guerra, da Segunda Guerra, que vieram para o Brasil fugidos para não morrer, era caso de vida ou morte, e que tinham muitos mortos. E o que esse impacto de você sair da sua terra, do seu povo, de muito sofrimento, de muita morte, o que você carrega quando você, e falando sistemicamente, não consegue honrar aquela história, porque nós só estamos aqui porque os nossos antepassados vieram. Nossos antepassados sofreram, como os nossos sucessores sofreram, vão passar pelo nosso sofrimento. Né? Então, tem uma imagem da constelação que está a pessoa e é todo o sistema atrás, né? Esse sistema todo atrás tiveram muitas dores, tiveram muitos lutos. Hoje muitos faleceram, a maioria, né? Faleceram porque o sistema é enorme, né? Então nós temos que passar também por essa honra ao nosso sistema, que é um sistema naturalmente de luto. Sim. Nossos descendentes vão vivenciar isso e vai estar marcado na história deles, ano de 2020, 2021, 2022, com a pandemia. Com a pandemia. Isso está marcado na nossa nação, no mundo, né? Está marcado na nossa vida. E nós também temos, mesmo que não seja do nosso sistema, isso foi uma coisa mundial que afetou todo mundo. Nós também, mesmo que ninguém tenha falecido na minha família teve, na nossa família de Covid, nós também temos que honrar essas mortes. Sim. Porque é uma coisa mundial. E como a Anne falou, sistêmico, todos nós estamos ligados. Todos nós viemos de uma origem, que aquele A, B, C ou D também é talvez da nossa mesma origem. Sim. E reverenciar isso, falando da forma sistêmica, também é importante para a aceitação daqui para frente. Sim, sim. Né? Legal. Um dia eu estava pensando sobre isso. Tem muita gente que não sabe, mas tem antepassados que padeceram em guerras, padeceram com a peste negra, padeceram no Titanic, e tá na minha linhagem, só que eu não sei. Não sei. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas tiveram que dar suas vidas? Quantas pessoas tiveram que se relacionar com outras para que hoje eu estivesse aqui? É verdade. Exatamente. Eu participei de uma constelação uma vez como representante. E eu tinha muita dor no ouvido ao representante. Muita dor no ouvido, muita dor no ouvido, muita dor no ouvido. E a pessoa que estava sendo constelada, ela falou, porque meu avô foi para a guerra e na guerra tinha aquelas espingardas que tinha a faca na ponta, e ele matou muitas pessoas enfiando a faca no ouvido. Nossa. E aí você é representante na constelação. Você sente aquilo, porque na constelação a gente sabe que a gente sente. E aí o que é aquilo?
eu estou representando seu avô ou os mortos que não foram honrados sobre a ótica da constelação para que você estivesse aqui hoje. Sim. Porque o seu avô pode... Não é que seu avô foi um assassino, mas é aquela... Ou eu mato ou eu morro. Sim, é guerra, né? É guerra. Guerra. Contexto. Então a gente tem que pensar não pelo lado ruim. Nossa, matou uma pessoa. Não, eu mato ou eu morro. Se o meu avô não tivesse feito isso, Eu não mas tava nós temos que honrar as pessoas que morreram, eu não estava aqui hoje. E aí, Adriano, talvez alguém esteja perguntando, Willy, como é que é esse negócio de na constelação, alguém que nunca conheceu outra pessoa Sentir vai alguma representar e sente uma dor que na história real E que não tem total nada a ver ligação. com algo Escutei sobrenatural. Se você quiser saber como isso acontece, você precisa fazer nosso curso de constelação. A formação ou a pós-graduação, e fica atento aí para Black Friday. Né? E você falando isso, ele não esperava esse gancho com o curso, mas ontem foi questionado isso no grupo. E ela falava assim, nem o Bert entende. A gente fala pelo campo morfogenético, fala pelas empatias, fala pelas ligações, mas aí eu vou pegar do Willy só fazendo a constelação. Por mais que eu te explique, só fazendo a constelação para você saber. E olha que incrível é a possibilidade de vir a Brasília, conhecer o professor Raul e ter no seu campo representantes como Willy, Adriana, Eugênia e Anne. Anne, para quem não sabe, foi a pessoa que me constelou. E vai ser incrível essa vivência. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo e fazia logo a tua inscrição. E aí, vocês relembrem o podcast anterior das linguagens do amor, né? E deem uma palavra de afirmação pro Willy, tempo de qualidade pra mim, pra Adriana, e um mega de um abraço pra grande Maria abraço. Eugênia. Então vou pegar deixa e falar que eu estou adorando os abraços que eu estou recebendo no corredor. Desde o último episódio, aumentaram os abraços. Maria Eugênia assistiu o podcast, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Gente, eu tô sentindo que as pessoas não estão assistindo o podcast até o final. Porque Continuam me pedindo coisas. Né? Então, assim, mas eu falo, e isso, Willy, que a gente tá falando, a Anne te constelou, né? Eu constelei a Anne. A Anne, na minha representação, sempre, acho que em 2 constelações já, representa meus foram filhos. 3, viu? Hã? Acho que foram 3. Foi mais, né? E eu era irmã da Maria Eugênia. Não, vocês todos participaram da minha constelação, mas foi o Luiz Felipe, né? O nosso professor que me constelou, mas você era minha irmã. O Willy foi o meu irmão, Foi, verdade. né? Que a minha mãe perdeu, e a Anne foi a minha sobrinha. É verdade. Verdade. E depois daquele dia, eu confesso que a família realmente trouxe ele. Foi muito legal. A constelação é maravilhosa. É a terapia que eu mais amo. Eu sou suspeita Eu demais. sou suspeito demais pra falar. Todos somos, né? É Então, uma oportunidade de autorreflexão muito importante, né? De você conseguir enxergar Sim, aquilo que você não está conseguindo perceber que está dentro, né? sim. E você, o luto na constelação, apesar de um tema mais pesado, tá todo mundo mais sério aqui, o luto na constelação é para ser trazido de uma forma leve, é para buscar essa aceitação do que foi, do que eu mereço, porque eu só aceito que minha avó faleceu porque eu sei que eu mereço estar aqui hoje, porque teve a vida dela, né? E é uma forma de honrar. Sim. nossa, e aí você falando, veio várias coisas na minha cabeça. Agora a gente falando das nossas constelações, isso que você falou, de como a gente está falando de um luto. Eu vou usar a palavra convencional, porque não veio outra na minha cabeça. Mas quando eu trouxe que você foi o irmão que a minha mãe perdeu, a minha família não tinha passado pelo luto dele. E quando eu cheguei em casa conversando, que eu trouxe ele, que a gente reconheceu, a minha mãe, ela falou pra mim, eu nego. Se você perguntar quantos filhos você tem, ela fala 2. Não fazia parte, porque ela não viveu o luto dele. Sim. E por eu ter feito essa constelação, quando eu perdi o meu bebê, eu pensei, cara, tá mais fácil passar por isso. Porque eu já sei que eu tenho que dar importância para aquele bebezinho que veio no momento que era para vir e que não teve a chance de sobreviver. Não teve a chance dele, mas ele teve uma importância, ele teve o papel. Ele tem o lugar dele. E ele tem o lugar dele. Então, ter passado pela constelação do meu irmão me fez ir para a fase de aceitação muito mais rápido quando eu sofri essa perda. Sim. Né? Então,
Eu sei que é um tema polêmico, tá, pessoal? A gente também não vai trazer A questão do aborto tanto é bem aprofundamento sobre isso, mas que o luto, ele pode ser vivido em várias situações. E né? a questão, ela trouxe uma questão bacana que a gente tinha falado, que é aborto, mesmo falecimento. Quando nós não aceitamos ou não falamos de um irmão, de um filho que não chegou à sobrevida, nós estamos negando e nós estamos excluindo. Exclusão, né? E a exclusão do sistema traz vários emaranhamentos que traz outros problemas, que aí é uma coisa que vai para a parte da exclusão. Então, qual seria a forma, isso tem muitas perguntas também, a forma de aceitar isso? Como a Maria Eugênia falou do irmão. Dar um nome para aquele irmão, reconhecer o lugar do irmão, reconhecer, eu tive tantos filhos e esse é o primeiro filho. E eu falo, meu filho mais velho tem algumas coisas mais lindas do que as outras pessoas ditas normais. E eu botava muita pressão no meu segundo filho. Então, quando você bota o seu filho no lugar de cada filho, aquele filho que viveu o tempo que ele teve que viver, ele conta como seu primeiro filho, ou segundo filho, ou terceiro filho, e ele tem que ser considerado, porque o outro filho tem que ser tratado no lugar que ele dele. está. Sim. Sim. No sistema, né? Sim, sim. Então, isso é muito interessante e gera muitas Esse coisas. é o resumo de constelação, né? Isso. Como é a sua estrutura familiar. Coloque as coisas no lugar. Se você, mulher, teve um aborto espontâneo, ou como foi, você não tem o seu primeiro filho, você não tem ele vivo diante de você. E nasceu um segundo filho. Seu segundo filho é o seu segundo. Ele não é o mais velho. Quando a gente tem essa clareza, as coisas tendem a ficar no seu devido lugar. Elas fluem, né? E Na flui, verdade. tudo flui. E se eu sou o segundo filho, eu também tenho que me comportar como segundo filho. Sim, Não querer assumir o lugar de primeiro filho. sim. Entendeu? Uma coisa muito comum, e eu vou entrar na parte do luto do relacionamento. É quando, por exemplo, um dos cônjuges falece e os filhos tomam o lugar dos pais. A gente falou um pouquinho disso quando a gente falou do filme do Elvis, né? Também. Sim, foi. Né? Verdade. E num relacionamento que o filho está casado com a mãe, é muito difícil ter algum outro relacionamento. Porque ele está casado com a mãe. Ele tomou o lugar no lugar no pai. E quando a gente falou do luto no relacionamento, ontem, acho que eu acordei falando isso, eu estava procurando um filme, eu falei, vou pegar o mesmo ator, que é o Will Smith, e o filme que eu não gosto de assistir, por isso eu só assisti uma vez e não gosto de repetir, que é A Busca da Felicidade. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, obrigado. Eu não gosto de assistir aquele filme. De jeito nenhum, não dá pra mim. E ele entra no estado de raiva, de barganha, de depressão pelo término do casamento. Né? E quando ele vai para a aceitação é que é o final do filme que ele começa a voltar a fluir na vida. E aí a gente traz um pouco da mediação familiar. Quando a gente estuda mediação de família... No Centro de Mediadores. nós estudamos as 5 fases do divórcio. Sim, sim. Né? Porque quando a gente vai fazer a audiência de família, né, nós precisamos trazer a família. Né? Quando tem uma criança envolvida ou não tem uma criança envolvida, a gente precisa falar, olha, é uma família, precisamos reconhecer isso. Que está agora num formato diferente, mas continua sendo uma família. Agora, o que vocês estão buscando um do outro ainda? A gente conhece inúmeros casos que o mesmo casal tem 3 processos diferentes, 2, mais. Um contra o outro contra um. Passam anos, 10 anos em litígio de um divórcio que aconteceu há 10 anos atrás. Então, a gente fala que precisa acontecer o divórcio emocional também. São as mesmas fases. Né? Existe o divórcio emocional na constelação. Exatamente, porque quando a gente fala luto, você comentou, Willy, a Maria também comentou, não é só de um falecimento. É perder um emprego, uma empresa falir, você deu vida para uma empresa e ela, né, foi à falência.
quando você também perde uma amizade, né? Se desconecta de uma amizade. Tudo isso são partes do luto. Porque o que é o luto? É perder. E tudo isso são relacionamentos. Relacionamentos Tudo não é são só relacionamento amoroso. Relacionamento profissional, relacionamento de amizade, de convívio, tudo isso são relacionamentos. E as fases são a mesma, né? O princípio é o mesmo, porque é o sentimento de perda. E precisam ser vividos. E eu queria trazer que nem sempre as fases você vai viver só na hora da ruptura de alguma coisa, né? Você Às pode vezes, viver em um as fases momento- dentro do relacionamento E não identificar. não identificar, só sair quando aceitar, né? Então, Aceitar que acabou. aceitar que acabou. Que é Que você fez o que devia ter feito. o que devia ter podia feito, que fazer. aconteceu o que era para acontecer. Então, e isso é de uma responsabilidade muito grande a gente tá falando, né? Porque a gente não pode colocar só quando termina. quando Não acaba. existe a cronologia, né, William? Aham. Terminou isso que você falou, né? Porque o relacionamento a gente fala aqui de forma mais abrangente. E aí eu vou viver o luto, né? O que você me falou trouxe um insight aqui. Eu não posso achar que eu vou viver isso só quando acaba. Às vezes eu estou dentro de um relacionamento E que já você acabou. tá vivendo as Que fases. já acabou. Que já que você tá fazendo. vivenciando isso. Que quando você tá num relacionamento que não aceita que ele acabe, você tá na negação. Combinação, misturado com barganha, porque eu Porque Aí- a barganha troca vem do essa quero boca. fazer Aí diferente, vem que eu a posso fazer Sim. diferente. Sim. E aí vem a raiva, aí vem a depressão ali dentro mesmo. E aí a depressão, e aí eu vou para um livro, O Corpo Fala. O seu corpo, fala. quando você não bota para fora, o seu corpo Sim. responde. Entendeu? Somatiza, vira E doença. você só consegue sair daquilo quando você aceita. Um exemplo bem real disso. Eu tive que ter uma conversa com um colaborador, um funcionário que estava aqui com dificuldades por causa de uma lealdade da empresa anterior. Aí vem as Então, lealdades da constelação também. Ele não tinha aceitado que ele tinha saído da outra empresa. Então é como se ele estivesse falando comigo, considerando o gestor anterior dele. Ah, mas aqui é assim, na minha empresa, e às vezes ele falava na minha empresa. Aí eu tive que falar, ó, a sua empresa, quando você fala a sua, você está falando da empresa X? Quando é que você saiu de lá? Você entende que você saiu de lá? Então, isso é muito real para empresa, para negócio, para tudo. Às vezes a gente E está nessas influencia nos fases. relacionamentos dentro da Sim. empresa, né? Aham. Então é importante reconhecer E mesmo. eu gostei quando você trouxe as lealdades, porque as lealdades vêm muito da negação. Uhum. E eu vou voltar para o relacionamento amoroso. Num casamento, o que você faz na celebração de um casamento? Eu prometo ser fiel, eu prometo... A primeira promessa é até a morte, né? Sempre a primeira promessa é até a morte. E até onde você fica na negação e na raiva, porque você tem essa lealdade invisível. Na constelação se chama lealdades invisíveis. Sim. Porque eu tenho essa lealdade que é inconsciente, porque um dia eu prometi aquele amor até a morte. E eu tô sustentando isso do jeito que tá, do jeito Que for, tá, pra e eu poder vou honrar. porque eu tenho uma lealdade. E essa lealdade vem da minha promessa, do meu sistema, se meus pais são casados, do meu sistema, se meus avós são casados, e também vem dos meus avós, se eles são, por exemplo, separados. Porque se eu acho que eu venho dar lealdade à minha mãe, vamos supor, minha mãe se separou, meus pais são casados, mas meus pais se separaram, a lealdade ao sistema é tão grande que eu acho que eu não mereço ser feliz, eu acho que eu tenho que separar também. Porque eu sou leal à dor da minha mãe. Uhum. E isso As acontece lealdades são muito inconscientemente. fortes. Tudo inconsciente. Por isso que é importante reconhecer. E essa lealdade à minha mãe, que não foi feliz, é um luto que não é meu, mas que eu carrego no meu sistema. Porque ela não soube viver aquele luto. E eu continuo pela constelação. Eu continuo repetindo até que alguém quebre esse padrão, não que padrão de casar, mas padrão talvez de viver o luto, aceitar e deixar o peso de cada um. Dar o que é de cada um, né? Isso. Podemos Entendeu? trazer aquela frase do filme? Podemos, eu não vamos entrar no outro filme, não. Que ele fala assim, é uma empresa de marketing, né? Então eles estão fazendo um cast e a frase do cast é: você começa a viver quando muda de atitude. Só que aí, a personagem que vai fazer justamente o amor, ela traz uma reflexão dentro do texto. Por que a gente começa a viver quando a gente muda de atitude? Não é mude de atitude e comece a viver?
Não é ação? Amor é ação. Viver também, pelo jeito. Viver também. Até que ponto a gente está se dando o direito de viver? E até que ponto eu me permiti viver aquele luto e continuar por amor. Eita. Vamos Não sair dormi todos Não pensativos dormi do também. podcast hoje. Forte isso aí. Olha, eu dormi, mas eu saí daqui meio... Olha, eu estava falando para a Anne hoje que ontem no grupo teve uma dinâmica. Sabe aquele livro das moedas? Como é o nome do livro das moedas? Meu Deus, eu falei hoje. Das moedas? Pegue as moedas? Não. Ofereça as moedas? Você sabe Eu qual sei é? qual é. Aham. Você sabe qual é? Sei qual é. Depois eu coloco escrito. E a dinâmica na constelação era dupla. E você olhava seu pai ou sua mãe e simbolicamente mesmo ele te entregando as moedas, que aí vai da prosperidade e tudo. E ver como você recebe aquelas moedas. Se você recebe com dor, primeiro, se você recebe, se você recebe com dor, e o que você faz com aquilo, qual a sensação que você tem. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu tive dificuldade de receber as moedas. Eu me forcei a receber as moedas. E quando eu recebi as moedas, eu deixei as moedas de lado. Eu botei na mesa de lado. E veio a sensação de que isso não é para mim. E eu falei que se a Anne estivesse lá, ela ia fazer ou. Né? Porque é aquela coisa, até onde eu estou recebendo no viver e que eu acho que eu não mereço, ou que eu acho que não é para mim. Então, eu pensei nisso agora quando você falou, o que você faz para viver, o que você está vivendo, repete a última frase, por favor. Mude de atitude e comece a viver? A segunda. Você começa a viver quando muda de atitude. Você começa a viver quando muda de atitude. Eu Então, acho que é o livro Onde Estão as Moedas. Onde estão as moedas? Então, você começa a viver quando você muda de atitude. Ou você toma a atitude de viver e pega para você o que você merece, e vive o que tem que viver, e passa o que tem que viver, e segue adiante agradecendo tudo que você recebeu. E aí eu acho que faz sentido com a questão do luto. O que eu recebi daquelas pessoas que passaram, eu agradeço, e eu sigo a vida com amor, porque elas me deram essa oportunidade. Isso é muito bonito. Mas eu ainda tenho que repensar por que eu não recebi as moedas. Com certeza. Vamos E aí, trabalhar pra isso aí. Né? E assim, só pra fechar, geralmente Maria Eugênia que faz isso, mas voltando aqui, pra fechar a reflexão do filme Beleza Oculta, existe um momento da aceitação quando tem a reunião com os sócios, onde o Howard, ele percebe e ele reconhece o esforço dos amigos dele. Ele fala, vocês estão certos, vocês fizeram o que tinham que fazer. E aí ele fala para cada um deles, né, o que eles sacrificaram pela empresa, o que ele está disposto também a sacrificar por eles, e assina. Porque ele vê, eu preciso fazer algo para todo mundo, eu preciso sair desse meu luto, preciso aceitar. Esse foi o início da aceitação dele. O final do filme, que é a coisa mais linda. Ele se reconecta com a ex-esposa, porque, né, teve o falecimento da filha e eles se divorciam. E ele tá numa negação tão grande que ela é a terapeuta do grupo, que ele vai, mas ele não reconhece ela como ela. E é o plot twist do filme. Gente, desculpa, não tem como fazer o cine. Não tem como dar spoiler, né? Não é spoiler, é 2016, gente. Não é spoiler mais. É. Mas aí, quem tá assistindo o filme pela primeira vez, é um plot twist muito grande quando você percebe que, na verdade, ela era a esposa dele. E que ela viveu o luto de uma forma diferente. E ajudou ele a viver o luto dele. Então, tem o momento do choro, que é um momento muito emocionante, que é quando ele fala, pela primeira vez, depois de tanto tempo, o nome da filha dele, a idade que ela tinha. Que é o E reconhecimento. qual foi como que ela é o reconhecimento. É lindo, e é ele lindo. com a mulher. E é engraçado que ao longo do filme, eles conversam, você nunca imaginaria que eles eram casados, porque ela falou assim, É uma surpresa, né? ela fala assim, aí ele fala assim, mas o amor acabou? Você com o seu marido? Ela, não, o amor nunca acabou. E aí nesse final que eles se abraçam e se reconhecem, e ele reconhece
ela e reconhece a filha. Ai, eu também tô toda... Porque também, falando Fiquei da com constelação, é o momento da liberação também. Sim. E de um apoio e de presença, que é que a gente fala bastante. Também o nível de respeito que ela teve dele, de deixá-lo viver o luto dele como ele precisava viver. Show de bola. Eu vou só fazer uma observação, porque no material que vão para os alunos tem um outro filme que nós não vamos comentar, até para não dar spoiler. Porque tá novo também. Porque é muito né? novo, mas assim, tá no material, tá citado no material, mas nós não vamos comentar aqui, que é o novo do Adão Negro, né? Que tem essas questões do luto e que nós vamos deixar para as pessoas assistirem e lerem o material e ver se conseguem identificar. Não tem muito spoiler no material, mas tem algumas questões do luto lá. Ótimo. Com tudo isso que a gente disse e conversou aqui, o que a gente poderia dizer para a gente encerrar que talvez ajudaria alguém a passar pelo luto de uma melhor forma? Isso foi uma pegadinha que a gente não esperava. Eu esperava, Você esperava? pelas Eu perguntas também. que ele fez. Eu acho Eu não que- conseguia saber exatamente o que era, mas eu Mas já que tava vinha aqui. mais que alguma vinha coisa. alguma coisa. Eu acho que não tem receita de bolo. Eu acho que assim... Eu acho que é mais para quem está próximo do que para quem vive. Que seria que eu poderia pensar. Respeite. Dê o seu melhor, dê sua atenção, se coloque à disposição, né? Como a minha linguagem é atos de serviço, né? Faça pelo outro, porque aquele momento é dele. E eu não consigo mensurar a dor do outro, não tem como. Por mais que eu conviva, por mais que eu esteja perto, cada um vive a sua dor do seu jeito. E a única coisa que tem que ter é respeito. Para mim. Ótimo. Né? Eugênia? Eu gosto muito de uma frase que fala que é da Paula Abreu. O senso comum não é a prática comum. Então, como eu falei muito sobre a vida ser única, sem querer ser simplista, vamos viver mesmo. Saber viver. Assim, vamos levantar. O dia tá lindo lá fora, tá um sol lindo lá fora. Olhar pela janela e falar, caraca, hoje tá um dia muito lindo de se viver. Independente do seu porquê, sabe? Legal. Então é isso. Massa. Anny? É muito importante, primeiro de tudo, reconhecer você como uma pessoa, né? E assim, é muito difícil se reconhecer quando você está no momento de dor. Então, busque ajuda, busque apoio, né? Ainda Não é existe... vergonha nenhuma, Não é vergonha Muita nenhuma. Ainda gente se existe muito vergonha. tabu, né? De, psicólogo é coisa pra doido. Não é. Psicólogo é coisa de gente que precisa se comunicar. Constelador também. Constelador também. E assim, pra fechar, então, uma outra frase de Bert, pode ser? Pode. Claro. Aquilo que foi, independentemente do que foi, torna-se uma força ao nosso favor à medida que concordamos. Torna-se um peso apenas quando rejeitamos. Vamos E eu vou aceitar, começar então, né? a frase inicial, né? Que cada um veja qual é o seu porquê. Ótimo. Com essas duas frases, eu quero agradecer mais uma vez esse bate-papo, a participação de vocês. E já estou ansioso para o próximo bate-papo nosso. E Nós também. eu quero fazer um reconhecimento público. Posso? Sim, pode. Eu acho que em nome das três, que a sua participação engrandece em muito a nossa dedicação, a nossa visão e a nossa disponibilidade. Troca, conversa. A nossa troca. Conversa. Que bom ouvir Muito isso. obrigada. Por nada, que bom ouvir isso. Eu quero agradecer você que acompanhou até esse momento. Lembrando de se inscrever no canal, mandar isso para todo mundo. Você pode ajudar alguém quando compartilha esse conteúdo e continua nos acompanhando para tudo que a gente ainda vai lançar aqui. Um beijo no seu coração. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.